Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você veio e nós vamos juntos apresentar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, em atitude de ação de graças ao Senhor, gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Eu creio que por mais que a gente tente, nós não conseguimos ou não conseguiremos enumerar, listar todas as bênçãos que a gente recebe do Senhor todos os dias. É assim com você também? Todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor todos os dias são impossíveis de nós listarmos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Esses dias atrás eu ouvi uma definição sobre Atos dos Apóstolos que eu achei maravilhosa. É o Evangelho do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo, capítulo 17, verso 24 em diante, Atos 17, 24 em diante. Aqui nós estamos no meio do discurso de Paulo em Atenas, quando Paulo está pregando aos filósofos lá em Atenas. E ele diz o seguinte a partir do verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O Senhor enche todo o espaço. Eu agora estou aqui na igreja, na rua Tomás Ruiz, número 115, você também. Nós não podemos estar em outro lugar nesse instante, mas o Senhor preenche todo o espaço, Ele está em todo lugar. Então, não é Ele que se move em mim, mas somos nós que nos movemos nele, porque para onde a gente vai, no espaço que a gente pode ocupar, esse espaço já está ocupado pelo Senhor. Então é nós que nos movemos nele. O apóstolo Paulo, ele chega a esse raciocínio para chamar a atenção dos atenienses, para dizer para eles que nem todo o conhecimento que eles tinham da filosofia, da matemática, da medicina e de tantos outros ramos do conhecimento, nenhum deles é capaz de dominar o conhecimento sobre Deus. Então, que nós que nos movemos nele, possamos nessa noite, nesse lugar, apresentar a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, que você possa apresentar um coração voluntário,
diante do Senhor. Um coração voluntário, um coração pronto para aprender, pronto para ouvir, pronto a obedecer. Amém? Nós vamos orar, dedicando esse tempo aqui para o Senhor, e na sequência nós vamos passar a louvar o Senhor com cânticos espirituais. Então aproveite esse momento para entregar a sua vida e apresentar ao Senhor o seu culto nessa noite. Feche os teus olhos do jeito que você está mesmo. Senhor, nós queremos te agradecer porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E mesmo que a gente não as veja e não as reconheça e nem nos alegremos, essa é uma realidade que nós podemos passar a desfrutar nesse momento, nesse instante. O Senhor está aqui, o Senhor enche este lugar com a tua presença, o Senhor enche este lugar com a tua glória, com a tua grandeza, com o teu poder, e nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor, porque nós somos pequenos, mas o Senhor permite que pela fé a gente possa se mover em Ti, que a gente possa sobreviver, desfrutando da Tua presença poderosa, que a gente possa desfrutar da segurança que é estarmos ligados ao Senhor, através de Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela saúde, pelas condições que nos foram dadas para virmos até este lugar de culto, de adoração. Recebe as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não leve em conta os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, mediante o nosso arrependimento, a nossa entrega. Recebe o louvor, a adoração, os dízimos, as ofertas, o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, Tu és santo, a Tua presença, ó Deus, é maravilhosa demais e nós não podemos compreender, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa habitar, ó Deus, no meio dos louvores, falar com o Teu povo, e que nós possamos confiar somente em Ti, ó Deus, como diz a Tua palavra, Senhor. Que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. E que o nosso coração se encha, ó Deus, com alegria por estar aqui na Tua casa. Que o nosso coração se encha de paz, de esperança e do Teu amor, ó Deus. É o que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos a semana passada uma reflexão, esse mês de outubro, né? Primeiro domingo nós tivemos a ceia, mas a semana passada nós iniciamos um tema, que é o Deus que me vê, que é uma expressão usada por Agar, aquela mulher concubina, né, serva de Sara, mulher de Abraão. E Abraão e Sara tiveram uma promessa da parte de Deus de que eles teriam um filho. Sara era estéril e Sara já estava bem avançada de idade, e Abraão também. O tempo passa para todo mundo, né? A Sara estava bem avançada e Abraão também, e eles receberam essa promessa de Deus, e eles não tiveram
o discernimento e a fé necessária para acreditar naquela promessa do Senhor. E eles tentam dar um jeitinho. Quem já tentou dar um... Não precisa levantar a mão, tá? Quem já tentou dar um jeitinho aí naquilo que Deus tem que fazer na sua vida, mas você já tentou dar um jeitinho? A gente tenta, não tenta? Tenta dar um jeitinho, tenta dar um empurrãozinho no Espírito Santo. A gente tenta dar uma dica para Deus fazer o que só Ele pode e o que só Ele sabe como deve fazer. Abraão e Sara deram um jeitinho. Sara permitiu ou encorajou a sua serva a se deitar com o seu marido, para que daquela união, daquela relação, eles tivessem um filho, um herdeiro. E nós sabemos como que a história continua. Agar, que era apenas uma serva, agora grávida do patrão, alfinetando a sua patroa, dizendo para ela: eu vou dar um filho para o seu marido e você não vai. Alguma coisa assim. A gente sabe que isso causou um conflito muito grande, trouxe muitos problemas para aquela família, e fruto disso, Sara pede autorização de Abraão para expulsar Agar da sua casa. E Agar então é expulsa e ela vai para o deserto, e ela vê a sua vida sendo totalmente vulnerável, totalmente insegura, cercada de insegurança, de medo, de abandono, de paura, né? E ela ora ao Senhor e Deus se manifesta a Agar, e Deus se revela a ela e diz: eu vejo você. E ela então tem essa percepção: o Deus que me vê, o Deus que me vê na minha condição, o Deus que me vê como eu estou e que vai me sustentar. E a história continua, e a gente sabe que do fruto daquela relação veio Ismael, e Ismael foi mesmo pai de uma grande nação, que é a nação árabe, nos dias de hoje. Então, baseado nessa ideia, é que nós decidimos escolher algumas histórias das Escrituras, onde nós temos esse movimento de alguém sendo visto por Deus. E domingo passado o Jean que pregou, e o Jean falou de um Deus que vê um pecador e salva um pecador, como Zaqueu. Jesus, ele subiu na árvore para ver Jesus, e ele foi visto por Jesus. E Jesus não só viu, mas Jesus conhecia, não de ter se relacionado com ele, mas porque ele conhece todas as coisas. Ele diz assim: eu sei quem você é, cara, desce daí porque hoje eu vou comer na sua casa. Se fosse o seu Jairo e a Águida, nossos irmãos estão nos visitando hoje aqui, se fosse o Jairo que tivesse lá trepado na figueira brava, ia ser simples para eles, porque eles sempre tem comida preparada em casa, viu gente, esse povo aí, sempre tem comida preparada. Ele fala: Senhor, eu estava esperando o Senhor me falar isso, porque eu estou doidinho para fazer um banquete. Mas o Nicodemos, o Zaqueu, ainda bem que vocês estão ligados, né? Ou não? Eu podia ter continuado falando do Nicodemos, né? Mas o Zaqueu foi pego de surpresa. Mas ele se deparou com um Deus que o vê. E eu quero compartilhar com a igreja nessa noite uma outra cena
do Deus que me vê, que está no Salmo 139. Você pode abrir aí a sua Bíblia, deixar ela aberta. Nós não vamos fazer uma leitura completa, corrida do Salmo, mas nós vamos lendo ao longo da mensagem. O Deus que me vê, nesse Salmo aqui, é o Deus soberano. É o Deus soberano. Nós vamos olhar alguns aspectos dessa soberania de Deus, pelo menos 3, que na teologia bíblica a gente conhece como atributos incomunicáveis de Deus, que são coisas que Deus não deu para a gente. Sabe por quê? Deus não dá asa à cobra. Quando ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele pensou assim: eu não posso comunicar tudo o que eu sou para eles, eu vou comunicar uma parte. Eles vão ser a minha imagem, a minha semelhança, mas eu não vou dar tudo. E ele não deu, sabe o que? Ele não deu a onisciência, ele não deu a onipresença, e ele não deu ao ser humano a onipotência. O que significa isso? Ele não deu para o ser humano a capacidade de saber tudo. Onisciência. O ser humano não sabe tudo. Sabe muita coisa, mas não sabe tudo. Ele não deu para o ser humano a capacidade de estar em todos os lugares. Só ele tem essa capacidade, a onipresença. E ele não deu para o ser humano, não deu nem para mim nem para você, a onipotência, que significa o quê? Todo poder. Misericórdia, pensou? Já era, né? Não tinha saído do jardim, já tinha acabado com tudo ali mesmo, já, de certa forma já começou a acabar ali, por causa do pecado. Mas se o ser humano caído no pecado tivesse algum desses atributos aqui, toda a existência, não só humana, estaria em risco iminente, não é mesmo? Então, nesse salmo, o salmista ele reconhece isso em Deus e ele expressa para nós de uma forma poética. Os livros dos salmos, a maioria deles são poesias ou cânticos. O Salmo 139, ele foi escrito em tom pessoal, na relação do salmista, de Davi, com Deus, com o Senhor. É um salmo que fala que Deus conhece todas as criaturas. E é um cântico feito, composto para ser cantado no culto a Deus. Pode ver que a recomendação inicial o título, né, do salmo, que não é Bíblia, mas é um título é recomendado para que seja cantado na solenidade do culto a Deus. Esse salmo em particular, ele é dividido em 6 estrofes. A primeira é do versículo 1 ao versículo 6, que o salmista vai dizer: o Deus que tudo vê. A segunda estrofe é do 7 ao 12, que ele vai falar sobre o Deus a quem ou de quem ninguém consegue escapar. O Deus inescapável, ninguém consegue escapar desse Deus. A terceira estrofe, do 13 ao 16, o Deus Criador. Do 17 ao 18, o Deus que pensa em nós. Sabia que Deus pensa em você? Deus pensa em mim. É precioso demais saber disso. O Deus que pensa em nós. Verso 19 ao 22, o Deus que condena a maldade e julga retamente. E o Deus que nos orienta, que são os 2 versículos finais, 23 e 24. Esse salmo, ele é um hino de adoração ao Senhor. E o primeiro destaque que eu quero fazer dá-se ao fato que o salmista reconhece
a soberania de Deus, de conhecer-nos perfeitamente. A onisciência, apesar de ser um dos atributos que o salmista vai falar, mas ela passa por todo o salmo. Ele vai lembrar disso o tempo todo, que Deus nos conhece perfeitamente. Isso significa que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Você não sabe quem é você. Eu não sei quem eu sou, mas Deus sabe. Deus sabe. Ele nos conhece perfeitamente. E o salmista deixa isso bem claro. Vamos lá então. O Deus que me vê é onisciente. Tudo vê. Verso 1: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Nós acabamos de cantar isso, né? Tua mão está sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para que eu possa compreender. Olha só a percepção do salmista a respeito desse Deus soberano. Ele diz: Deus conhece tudo o que eu sinto. Deus conhece tudo o que eu sinto. E falar sobre sentimento é um negócio complicado, né, gente? Para mim é muito complicado, né? Só conversar com a minha esposa você vai saber como eu tenho dificuldade de falar sobre os meus sentimentos. Muita dificuldade. A gente tem dificuldade de expressá-los corretamente. Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está frustrado. Expressá-los proporcionalmente. A gente não consegue regular a proporção. Às vezes o negócio explode. É uma gota d'água, né? Pinga no copo, transborda. E a gente não entende o que aconteceu. Deus sabe tudo que eu sinto. Deus sabe tudo que eu penso. Isso é perigoso, hein? Eu sei que você está pensando aí, o pastor vai falar desse salmo inteirinho, ele vai acabar esse culto 10 horas. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando. Ele sabe o que pensamos e o que falamos antes da gente falar. Tem gente que eu brinco que fala, que pensa com a boca, né? O pensamento vem aqui e já sai pela boca, já verbaliza o pensamento. Um problema, né? Tem que tomar uns remedinhos. Porque andar falando sozinho aí e falar assim, estou pensando alto. É complicado esse negócio. Vão achar que você é meio doido, né? Mas tem gente que é assim, que o raciocínio já está na ponta da língua já. É papufe. Pensou, falou. Deus sabe o que a gente fala. Deus sabe o que a gente faz. Até quando ninguém está vendo, Deus sabe o que a gente faz. Deus tudo vê. Ante a onisciência de Deus, o salmista tem a certeza de que é percebido e examinado pelo Senhor. E ele exclama: Tu me sondas. Ele sabe que Deus está examinando. Sabe aquela coisa do exame dos pés à cabeça, assim? Passar por inteiro. Deus examina, Ele diz: Tu me sondas. Só que ao invés dele ficar com medo, ao invés dele ficar apreensivo, ao invés dele sentir vontade de fugir da presença de Deus, embora ele vai admitir que ele tem essa vontade, mas de tentar fazer isso, a consciência de que Deus tudo vê gera no salmista reverência, senso de presença. Isso é reverência.
é quando se vê diante de uma autoridade. Talvez a nova geração aqui não saiba, mas não pode ir no fórum de justiça, não pode ir no fórum de bermuda. É perigoso ser preso se você chegar lá de bermuda. Recebe voz de prisão. Por que isso? Reverência. Você está num lugar de autoridade. De boné, tem tantas outras coisas. Mas por que em outros lugares a gente faz? Porque tem lugares que a gente pode ser irreverente. Mas o salmista, quando ele expressa essa consciência da realidade de um Deus que tudo vê, isso gera no coração dele reverência. Tu me sondas. Gera uma outra coisa, confiança. O Senhor me vê. Então Ele me vê também quando eu estou sendo injustiçado. Ele me vê também quando eu estou com alguma necessidade. Ele me vê também quando eu estou precisando de ajuda. Não adianta eu querer esconder nada do meu Deus, porque se Ele me vê e ainda assim Ele me ama, isso só pode gerar uma coisa no nosso coração: confiança nessa fidelidade de Deus, nesse amor revelado de Deus. E também gera retidão. Eu estou na presença de Deus, então eu tenho que andar retamente em qualquer lugar, em qualquer condição. Eu tenho que andar retamente na minha casa, eu tenho que andar retamente nos meus relacionamentos, eu tenho que andar retamente no meu trabalho, eu tenho que andar retamente na rua, na sociedade, em qualquer lugar. É o senso da presença de Deus. Tu me sondas. O Deus que me vê também é o Deus onipresente. Todo lugar. A ideia de que Deus preenche todo o espaço. Deus não está aqui ou acolá. Deus é. O eu sou. Não foi isso que ele disse para Moisés? Moisés preocupado: Senhor, o que eu vou dizer para o povo de Israel? O que eu vou dizer para o meu povo? O que eu vou dizer para o faraó? Que é um Deus para os egípcios. O que eu vou chegar para aquele homem tão poderoso que ele pode olhar para mim e mandar me matar a qualquer momento por qualquer coisa? Só de eu olhar diretamente para os olhos dele, ele pode mandar me matar. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente vê essas cenas de um súdito diante do rei, o súdito só olha para o rei quando ele é autorizado. Ele tem que chegar rastejando, de cabeça baixa, diante do trono. E aí se o rei falar, olha para mim, você olha. Senão, você fica olhando para o chão. Nas tradições orientais, a pessoa que ia falar com o rei tinha que ficar deitada, prostrada, de testa para o chão, assim, diante do trono. E só levantaria se o rei, de fato, quisesse falar com ela. O imperador. Mas o salmista, ele tem essa percepção de que Deus está em todo lugar. Ele preenche todo o espaço, ele é onipresente. Versículo 7. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo ao céu, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me susterá. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Deus não vê escuridão, gente. Para Ele a escuridão não existe. Deus está acima disso tudo. E Ele está através
disso tudo. Ele preenche todo o espaço. Deus sabe por onde eu ando. Deus sabe por onde você anda. Não há lugar que Ele não esteja. Ele está onde quer que eu estiver, e Ele não se move comigo, mas eu me movo nele. E aí eu repito aqui o versículo que nós começamos o culto hoje, Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é Ele que está em nós, nós é que estamos nele. Ele preenche todo o espaço. Para a presença gloriosa de Deus, luz e trevas são a mesma coisa. Deus se fez luz e fez trevas lá no deserto. O povo de Israel precisava continuar caminhando rumo à terra prometida. Durante a noite, Deus era luz, fogo, coluna de fogo. Durante o dia, Deus era trevas, sombra, coluna de nuvem, fazendo sombra para que o povo continuasse caminhando no deserto. Não há como escapar da presença do nosso Deus. A onipresença de Deus preenchendo todo o espaço não deixa brechas para o homem fugir da sua presença. Mesmo quando peca e velozmente tenta se esconder em algum buraco, em algum lugar supostamente seguro, longe, afastado do olhar de Deus. Quando pecamos, nós mudamos em relação a Ele. O que aconteceu com o homem e com a mulher lá no jardim, naquele dia, naquela tarde em que Deus chamou por eles e não os encontrou? Eles estavam escondidos e com medo de Deus. Foi isso que o pecado gerou no coração do ser humano. A hipótese de que nós podemos fugir de Deus, se esconder de Deus, e o engano de que a gente tem que ter medo de Deus. Mas essa foi a sensação de Adão e Eva. Deus os procurou naquele dia, e porque eles haviam pecado e o pecado tinha entrado no mundo, eles tentaram encontrar um lugar seguro. Mas o salmista diz assim: mesmo ali, embaixo da cama, mesmo ali, num quarto escuro, mesmo ali, numa bancada de um boteco, enchendo a cara, fugindo de Deus, mesmo ali, o Senhor há de guiar-me. Mesmo ali, tua mão me guiará. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. O Deus que me vê também é onipotente. Verso 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Não são em todas as versões da Bíblia que tem essa última parte. Eu estou lendo aqui na Nova
na nova versão transformadora, NVT. Mas na NVI, se eu não me engano, também é assim. Essa última parte o salmista diz: quando eu acordo, tu ainda estás comigo. O Deus onipotente é o Deus que tudo criou. Ele criou cada um de nós. E Ele fez isso de forma artística, artesanal. Porque cada um de nós é único. Se Deus tivesse colocado a gente numa escala de produção, né, industrial, ia sair todo mundo igual. Mas não, Ele fez cada um de nós. Ele nos teceu. É um trabalho personalizado, artístico. É vida. Ele pensa em cada um de nós. Isso revela, e o salmista percebe esse carinho de Deus pelos seus filhos. O cuidado de Deus, a onipotência, consiste no amor criador, cuidador e criativo de Deus. Deus é quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas nas suas mãos. O salmista nos leva a considerarmos os pensamentos de Deus a nosso respeito. Você já tinha parado para pensar nisso? Pensar que Deus pensa em você? Talvez tenha, né? E tenha pensado assim: nossa, Deus deve estar pensando mal de mim, né? Deus deve estar pensando muito mal de mim. Se você for humilde, é claro. Se você tem noção que você é pecador. Tem gente que não tem. Para essas pessoas, Jesus diz assim: eu não vim para vocês, eu vim para os doentes. Se você não precisa de médico, eu não vim para você. Eu vim só para os doentes. Os doentes é que precisam de médico. O salmista diz que Deus tem pensamentos sobre ele. Pensar sobre os pensamentos de Deus e pensar sobre o próprio Deus e seu amor por nós gera algumas coisas na nossa vida. Se você nunca tinha parado para pensar nisso, presta atenção. Pensar sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito e pensar sobre Deus e o seu amor por nós nos transporta para mais perto de Deus. Aquilo que eu e você pensamos sobre Deus determina o nosso futuro. Aquilo que eu e você pensamos sobre Deus determina o nosso futuro. E quando nós pensamos em Deus e seu amor e os seus pensamentos e a sua vontade, a sua palavra e aquilo que Ele planejou e aquilo que Ele projetou e aquilo que Ele escreveu nas Escrituras para que eu e você andássemos retamente, se a gente pensar nisso seriamente, crer, a gente vai ser transportado para mais perto dEle. Para mais perto dEle. Nos põe em comunhão com Ele. Pensarmos seriamente sobre isso nos põe em comunhão com Deus. Pensarmos seriamente em Deus e no seu amor por nós nos santifica. Deus tem apreço pelos seus santos. Deus tem apreço pelos seus discípulos. Deus tem apreço pelos seus filhos. E pensa neles com ternura. E para o discípulo, para o filho, para o santo de Deus, o homem santo de Deus, a mulher santa de Deus, que aqui eu quero fazer um parênteses. Talvez você pense assim: o pastor não está falando de mim. Está falando de santo, santa. Eu tenho uma irmã que chama o meu cunhado de santão.
Eu sempre achei estranho isso, mas eu acho que é no sentido pejorativo, tá? Não deve ser carinhoso não, mas ela chama ele de santão. É estranho a gente pensar que nós conseguimos atingir um nível de santidade, não é? Consegue olhar para o seu marido aí e enxergar um santo homem de Deus? E o marido, consegue olhar para a esposa aí e enxergar uma santa? As esposas a gente vê até a auréola na cabeça assim, né? Uma santa mulher de Deus. O santo não é sinônimo de perfeição. A gente não vai enxergar um ao outro, e Deus também não vai enxergar a gente perfeitos na nossa humanidade. Santo nas Escrituras significa separado, dedicado, significa que tem dono. E o nosso dono é o nosso Deus. Então, Deus, Ele pensa em nós como seus filhos. Ele pensa em nós como a coroa da sua criação. E Ele pensa em nós com ternura, com amor, com cuidado, com zelo, com dedicação. E nós que somos seus filhos, filhas, separados para Ele, deveríamos também ter o mesmo sentimento e os mesmos pensamentos. Pensarmos no nosso Deus com ternura, com amor, com gratidão, com reverência, com temor. Essa é uma relação onde gestos amorosos de bondade são expressões de uma relação de amor entre Deus e a sua criatura. Por isso, quando ele desperta do sono, o salmista, quando ele desperta do sono, o sono que pode ser do afastamento, pode ser o sono do cansaço físico, às vezes espiritual, o sono da incredulidade, quando ele desperta do sono, ele se surpreende, porque ele constata que Deus ainda está ali, ainda está presente, ainda está com ele. Isso é maravilhoso. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Olha que segurança, meus irmãos, que segurança. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Foi assim com Agar, foi assim com Elias, foi assim com Jonas, que pediu a morte para si, e ele acordou e ele ainda estava com o Senhor, e Deus estava ali falando com ele, perguntando: meu filho, é razoável essa sua ira? Larga desse negócio, perdoa, larga essa mágoa, larga esse rancor. É razoável essa sua ira? Vale a pena, vai valer a pena ficar agarrado nesse sentimento de vingança? O Deus que me vê também é justo, e eu já estou caminhando para o encerramento, viu, irmãos? O Deus que me vê é justo. Eu acho que foi a pastora Anice que uma vez ela me contou uma história que alguém chegou para ela e falou assim: pastora, eu tenho orado tanto para Deus me dar dons espirituais, eu quero ter dons do Espírito, eu quero ter dom de visão. Eu já estudei os dons lá, as listas dos dons lá de Coríntio, disso, daquilo, e eu quero que Deus me dê um dom de visão. E eu lembro que a Anice falou assim: Luiz, eu falei para essa irmã o seguinte, falei: minha irmã, saiba que se você receber esse dom, porque é o Espírito que vai dar, você pode pedir, Ele pode dar como pode não dar, mas saiba que se você receber o dom de visão, porque você quer ver o céu, você quer ver a glória de Deus, você quer ver anjinhos voando aqui no culto, saiba que quem tem dom de visão espiritual vai ver o mundo espiritual, e no mundo espiritual tem anjo e tem demônio. Nossa, pastor, é isso aí, não quer ver?
tem que ver o pacote completo, né? Vai ver anjo, mas também vai ver demônio. E o que eu quero dizer com isso? O Deus que me vê, Ele não vê só as minhas necessidades, Ele não vê só as minhas carências, Ele não vê só aquilo que eu preciso, mas Ele também vê a maldade humana, Ele vê o pecado, Ele vê as mazelas que muitas vezes eu e você praticamos e vivemos. E Ele é justo. Ele é justo. O salmista revela nessa parte do salmo uma indignação com o mal no mundo. Versículo 19. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam o teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Teus inimigos são meus inimigos. É pesado isso aqui. Hoje a gente lê isso daqui, eu digo hoje porque nós vivemos no tempo da graça, e Jesus já reformulou, Jesus já passou isso aqui numa peneira, e nós precisamos peneirar esse negócio. Mas o salmista, ele fala de um ódio contra o mal. Está tudo certo, não está errado não. O grande avivalista, pregador do século XVIII, Charles Spurgeon, interpretando esse texto aqui, ele fala que nós devemos ter um ódio perfeito. É um tipo de ódio perfeito, que é bom, que ele é para promover a justiça. Só que esse ódio perfeito, ele só é perfeito quando ele está alinhado com todas as virtudes. Ele não pode desviar em nada de todas as virtudes. Aí ele é perfeito. Então, o salmista expressa a sua indignação, e ele mostra para a gente o seguinte, que Deus condenará o pecador. Ele é justo. Condenará o perverso, o blasfemo, aquele que se opõe a Deus, é anticristo, anti-Deus. Deus o condenará. Nós devemos odiar o inimigo de Deus, não as pessoas. Presta atenção nisso. Lembra do que eu falei da peneira de Jesus? Não é para a gente odiar as pessoas, mas é para a gente odiar o inimigo de Deus, os principados e potestades, e o próprio pecado que opera no mundo. Esse nós devemos odiar. E com isso, nós confiamos que Deus é justo. Por isso que ele fala aqui de inimigos de Deus e não nossos inimigos. Mas ele diz assim: Senhor, se são os seus inimigos, são meus também. Porque isso aqui era um pensamento da tradição judaica. O que é seu é meu e o que é meu é seu. Era um pacto. Quando alguém fazia um compromisso com alguém, os amigos deles são meus amigos, mas os inimigos também. E os meus amigos são seus amigos, e os meus inimigos também são seus inimigos. Então eles faziam um pacto onde um se tornava responsável pelo outro. E era muito comum que as famílias fizessem pactos para elas se fortalecerem e conseguirem se subsistir quando se levantava algum tipo de guerra. Então nós precisamos confiar que o Deus que me vê é justo, amém? O Deus que te vê é justo, condena a maldade e julga retamente. Para a gente concluir, sobram os 2 últimos versículos, 23 e 24. Examina-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. O salmista propõe uma revisão de vida. Uma revisão. Talvez aquela oração que a gente vai fazer antes da gente se deitar. Examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, vê os meus pensamentos, mostra-me. Talvez eu não esteja enxergando, e muitas vezes a gente não enxerga mesmo. Mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Quando você se olha, o que você vê? Não é só o exterior, tá? Quando você se olha, o seu ser, a sua existência, o que você vê? Uma pergunta para a gente pensar. Eu quero resgatar aqui aquilo que o salmista fala do sono. Acordar do sono pode ser acordarmos de um sono natural, despertar do sono físico, que é um tipo de morte. Quando a gente está dormindo, as pessoas podem fazer o que elas quiserem com a gente. Por isso que a gente pensa tanto em segurança. Ninguém consegue dormir num lugar inseguro. Porque quando a gente está dormindo, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. A gente está morto. E quando a gente desperta é um milagre. Quando a gente acorda é um milagre. Por isso que a gente já tinha que acordar sorrindo. E o salmista diz, quando eu acordo, eu sou surpreendido com a presença do Senhor. O Senhor ainda está comigo. O Senhor não desistiu de mim enquanto eu dormia. Não saiu correndo, não fugiu, falou, se vira. Né? Se vira, Luiz. Não, o Senhor está comigo. Pode ser um sono moral. Despertar de um sono moral. Despertar de um sono moral é como recuperar-se do pecado. De um pecado, de uma queda, de uma falha moral. Ou também despertar-se de um sono espiritual. Aí sim, despertar da morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, nós passamos a ter vida e vida abundante. Despertar de um sono espiritual é conversão, é rendição a Cristo, é nova vida, é vida abundante em Cristo Jesus. Nesses 2 versículos a gente vê que há um caminho ruim, ofensivo, que pode ser ofensivo a Deus, mas há um caminho eterno e bom, das bem-aventuranças sem fim, uma longa jornada numa mesma direção, andando na presença de um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo pode, e preenche todo o espaço. É esse Deus que nós confessamos, é nesse Deus que eu creio, e é esse Deus que o salmista nos apresenta, e que eu gostaria que você colocasse a sua vida agora diante do Senhor. Eu não sei qual que é a sensação que saber que Deus está te vendo, que Ele sabe os seus pensamentos, sabe os seus sentimentos, conhece as palavras antes de sair da sua boca, conhece os seus atos. Qual era, a sensação que isso trazia? Mas eu quero desafiar você a mudar a sua visão sobre Deus. Muda os seus pensamentos sobre Deus. O salmista está nos ensinando que o Deus que tudo vê, o Deus que me vê, Ele não desistiu de mim e nem de você por aquilo que Ele viu. Ele me amou e Ele te amou.
E quando a gente acordar, Ele ainda vai estar conosco. Feche teus olhos, apresenta a sua vida diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela palavra que revela o quanto o Senhor nos ama, revela o quanto o Senhor prefere estar conosco, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos erros mais grosseiros. Mas a partir do momento que a fé foi gerada no nosso coração e que nós nos destacamos agora como homens santos, separados, mulheres santas, separadas para o Senhor prefere a nossa presença. O Senhor está conosco e no Senhor a gente vive, no Senhor a gente se move, no Senhor a gente subsiste, porque o Senhor é tudo que nós temos. Senhor, vem abençoar os nossos corações, vem direcionar os nossos pensamentos, vem corrigir os nossos pensamentos ao Teu respeito, que a gente possa desejar a Tua presença, que a gente não continue fugindo do Senhor em algumas coisas na nossa vida, mas que a gente prefira estar com o Senhor e deixe com que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor mude os nossos sentimentos, que o Senhor mude e oriente os nossos pensamentos, que o Senhor oriente o nosso caminho, que a gente passe a trilhar um caminho de retidão, olhando para Cristo, olhando para Jesus e andando retamente nesse mundo e tendo uma vida boa e tranquila, cheia de paz e de contentamento. Tira da nossa mente e do nosso coração toda confusão, toda perturbação, toda preocupação desnecessária. Afinal, o Senhor é quem escolheu-nos, o Senhor é quem nos separou, o Senhor é quem nos chamou para si. Louvado e glorificado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.